Muito bem, irmãos, vamos continuando com as nossas aulas de Pentateuco, Introdução Bíblica 1, estudando agora o livro de Êxodo. Já fizemos uma panorâmica sobre o livro de Êxodo, só esquecemos de ressaltar aqui essas estatísticas apresentadas pela Bíblia Dake, que é uma Bíblia que eu indico para todos, uma Bíblia muito importante. Ele passou a vida inteira, esse camarada chamado Dake, escrevendo, fazendo mais de 100 mil notas importantes. Ele fez um levantamento estatístico, tem 40 capítulos do livro de Êxodo, 1.213 versículos, sendo que 1.089 versículos são de história, 129 versículos são de profecias cumpridas, 2 versículos de profecias não cumpridas, 58 perguntas, e temos 73 mensagens distintas de Deus em Êxodo, e 827 ordenanças, 240 predições, 28 promessas, e 35 dos 42 milagres realizados por meio de Moisés. Moisés realizou 42 milagres, 35 deles está aqui no livro de Êxodo. Hoje vamos então trabalhar nessa aula número 20, 20ª, a festa no deserto, vai ser o nome dela. Então nós sabemos que o faraó está oprimindo o povo, né? Qual faraó do Êxodo não vai interessar muito para nós, se foi Seti primeiro, se foi Ramsés primeiro, esse faraó que seria o da escravidão seria Amenhotep, Moses. Isso não vai mudar muita coisa, não. Para nós não vai interessar muito. Nós temos que saber quem é o Deus do Êxodo e não o faraó do Êxodo. Isso é que é importante. Então, nos capítulos iniciais aqui, nós vamos ver a história de Moisés. Depois que ele se apresenta ao povo com 40 anos, já tinha aprendido todas as ciências do Egito, né? Ele já era formado em todas as ciências do Egito. Diz a Bíblia que ele se formou em todas as ciências do Egito. Então, evidentemente, ele conhecia história, geografia, astronomia, tinha noções militares, bélicas e tudo mais. Ele, então, um dia interpela uma pessoa que está afligindo um judeu, acaba matando o camarada. Depois ele vai interpelar 2 judeus que estão brigando, e eles falam que você vai matar a gente como matou o outro. E ele foge. Lá em Midian ele casa com a Zípora, que é filha do Jetro, chamado também de Reuel ou Obabe. Depois a gente fala sobre isso em outras aulas. Quem são esses camaradas com esses nomes parecidos, que são iguais, mas não são. E aí, depois de 40 anos no Egito, 40 anos no deserto aprendendo a conduzir ovelhas, acontece a visão da sarça ardente, que impressiona Moisés, porque todas as sarças consumiam rapidamente. Ele passava 5, 6 meses no alto das montanhas pastoreando as ovelhas, para depois voltar no inverno para casa. E aquele dia a sarça não consumiu. Então ele ficou muito espantado e foi ver o que era aquilo, e Deus se manifestou a ele, mandou tirar a sandália dos pés, porque não podia sacerdote entrar dentro do átrio, do santo lugar ou do santíssimo com sujeira, né? Eles tinham esse hábito de tirar as sandálias, para mostrar que era santo aquele local. E então, ele recebe a ordem de voltar. Arruma as desculpas todas que os irmãos já sabem qual é, e depois Deus acaba mandando ele junto com Arão, e eles chegam a Faraó. Então, capítulo 5, a apresentação dele a Faraó. Ele encontra-se com Faraó, que é um título, né, dos governantes, dos imperadores egípcios, e diz: deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. O faraó falou: quem é o senhor? Para que eu ouça eu a voz e deixe Israel. Não conheço ele, nem deixarei ninguém. Aí Moisés então volta a repetir: o Deus dos hebreus nos encontrou. E portanto, deixa-nos ir agora a caminho de 3 dias. Um dia para ir, um dia para voltar, e um dia para celebrar a festa. Para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, para que ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que fazeis o povo interromper o trabalho? Ide a vossas cargas. Então aqui agora ele vai começar a penalizar o povo que trabalhava de escravo, né, construindo as cidades, armazéns de Pitom, Ramsés, e vai começar a mandar mais serviço sobre eles. Se as palhas eram dadas para fazer a liga do tijolo, né, a palha servia como elemento para dar liga aos tijolos, quando aquecidos. Se a palha fosse insuficiente ou de má qualidade, os tijolos ficariam quebradiços, né? Então tinha que ter essa liga aí. E aí ele disse: não vou dar mais palha para vocês agora, vocês vão ter que sair procurando. Não tinha mais palha, porque já tinha passado a colheita, na época a cega já tinha acabado, e saíram pegando restolhos, né, para tentar fazer aquela liga ali. Isso evidentemente trouxe uma demanda maior de tempo, e aí a penalidade veio dobrada. Os feitores acabaram sendo açoitados, né, os capatazes, e eles não conseguiram produzir a produção normal deles. E isso que acontece aí, né? Não deu mais palha, e o tempo todo ele só fala nisso, que vocês estão à toa, vocês estão procurando Deus, que vocês estão à toa. E das cargas,
Vocês estão fazendo o que aí? Torna a fazer o que tem que fazer no dia. E aqui diz no capítulo 5 de Êxodo, então disse, ide vós e tomai, e procurai do vosso serviço. Então o povo foi para a terra colher restolho. E aqui diz assim, os oficiais dos filhos de Israel tinham posto sobre ele açoitar e dizia, por que não acabaste a tarefa hoje? Então, a tônica desse capítulo 5 aqui, a gente vai ver, verificar, que é o quê? É uma cobrança de mais serviço, imposição de mais serviço sobre a pessoa. Então isso acontece também conosco hoje em dia, na vida espiritual, né? Quando nós começamos a aproximar mais de Deus, começamos a desenvolver ações que nos levam a uma intimidade maior com Deus, que nos aproximam mais de Deus, o que acontece geralmente? Satanás, o que é tipo aqui do faraó, começa a vir e forçar com mais simplício, com mais serviço, com mais carga, arruma mais jeito. Tem muita gente inocentemente achando, né, que serviço às vezes vem todo de Deus. Tem gente que tem um hábito muito terrível de dizer o seguinte, eu vou fazer assim, assim, se der certo é porque Deus está no comando. Olha, irmão, isso é uma coisa muito perigosa. O diabo escuta um negócio desse, vai na frente e faz dar certo e a pessoa acha que é de Deus, né? Você tem um trabalho o dia inteiro e está precisando que Deus abra a porta para mais recursos e fala assim, vou tentar um trabalho à noite de vigia. Eu trabalho o dia inteiro. Um exemplo, né? De repente o diabo abre uma porta na frente, você falou que se desse certo era de Deus, o diabo vai na frente, abre a porta, você vai trabalhar de noite inteira agora. E trabalha de dia, trabalha de noite. Vai dormir que horas? E a família? E a igreja? E o compromisso? E a vida? Então isso é uma coisa muito perigosa. E a tarefa de Satanás, que é o opressor, que é a panela de ferro do Egito, né? É essa, tacar serviço para tirar a pessoa da comunhão. E ele vai tirar a palha, né? A palha faz o quê? Faz fogo, né? O fogo é o que mantém aceso o quê? O fogo arderá continuamente no altar. O fogo simboliza essa ação espiritual de Deus na nossa vida que nos mantém acesos, mantém coeso, mantém firme. Então, festa no deserto é uma coisa até antagônica, né? Uma coisa esquisita. Festa no deserto? Com o quê? Deserto não tem nada, não tem padaria, não tem água, não tem tenda, não tem nada. Tudo depende de Deus no deserto. Para comer, você precisa do maná que cai do céu. Deserto, para você andar de dia, você tem que ter a cobertura da nuvem, você vai morrer queimado com a temperatura de mais de 50 graus Celsius. Deserto, você tem que ter de noite uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo para aquecer. Então você morre congelado. A amplitude térmica, a diferença das máximas para as mínimas, é muito grande. De noite vai dar 10 graus negativo, Celsius, você vai morrer gelado. Então você depende para comer do maná. Da água tem que pedir a Moisés para bater na rocha, para sair água, que não tem. Nesses 40 anos de caminhada do deserto, você vai achar poucas vezes referência a lugares que tinha água. Logo depois que sai da travessia do Mar Vermelho, nós vamos achar um lugar chamado Elim, onde havia umas palmeiras e umas fontes de água. Mas antes tinha Mara, que as águas eram amargas. Teve que Moisés fazer um milagre por Deus ali para a água tornar doce. Depois acha lugar de águas. Depois mais alguns outros, poucas citações que tem água. Na maioria das vezes não temos água. Então deserto não tem nada. A vida do cristão é o deserto. Você não tem nada, você depende de Deus. Você precisa da ação divina. Você precisa da bênção de Deus. Então, o faraó nessa hora, o opositor, o Satã, o adversário, o diabo, ele vai vir com o serviço, ele vai tacar serviço em você, para você não frequentar a igreja, para você não jejuar, para você não orar, para você não ler Bíblia, para você não fazer nada, para você sair, ficar bem distante de Deus, ficar fora do acampamento, né? Fora do acampamento ficava quem? Os impuros, aqueles que não poderiam estar comungando com todos juntos, ficava fora. Tem gente que ama ficar fora do acampamento, né? Gosta de ficar fora de tudo, não participa de nada. Então, esse capítulo, essa história de festa no deserto é isso. Festa só acontecia lá naquele tempo com algumas coisas importantes. Por exemplo, festa de Ano Novo ou festa de fertilidade, tem a ver com colheita. Festas no sentido de eventos bélicos, quando se tinha uma libertação, uma vitória na guerra. Festas agrícolas, referente ao calendário da colheita, né? Muitas dos judeus, as festas dos judeus principais eram festas agrícolas. Então, essa festa no deserto fala disso, da dependência total de Deus. Temos que sair desse mundo ir embora, mas na dependência de Deus. Voltamos na próxima aula.